dia, sexto A. Bom dia, sexto B. Aula do dia 4/6. Ó, atenção, tá? Página 104 a 106. O que é que a gente vai ter para esse dia? Língua portuguesa, como sempre, mas temos leitura, interpretação de texto e compreensão. Na leitura, nós teremos a ciência e os seus achados. Tem algumas perguntas aí que eu gostaria que vocês anotassem no caderno e respondessem no caderno. Eu quero pergunta e resposta. Vê só. Responder no teu caderno, letrinha A. Como era a vida das mulheres na antiguidade clássica? Repetindo. Como era a vida das mulheres na antiguidade clássica? Letrinha B. Como eram as guerras na antiguidade clássica? Sabemos que existiam, né? Então, como eram essas guerras, tá? E como as pessoas se vestiam naquela antiguidade também clássica? Então, essas três perguntas tendem a ver com o nosso texto. Aí, antes de vocês partirem para a interpretação do texto comigo, que faremos leitura e interpretação comigo, tá? E uma paginazinha vocês farão sozinhos. Então, para que vocês tentem fazer sozinhos, é necessário responder essas três perguntas. Se tiver dúvidas, vê no livro de História. Pergunta à professora Cris Monte de História. Ela também tenta retirar essas duvidazinhas básicas, tá? Olha, sim, também com certeza, né, nesse capítulo aqui, nessa unidade, vocês têm que saber o que é infográfico, que eu sei que o professor de Geografia Sérgio trabalha muito bem leituras de gráficos e infográficos, tá ok? Bom, ele traz aqui, olha, tá na página 104, algumas gravuras que tendem a ver também com a antiguidade, por isso que ele traz aqui essas três perguntinhas, responde no teu caderno. Lembrete, tá certo? Na apreciação vocês não vão responder, iremos apenas fazer a interpretação, tá ok? Posso começar? Épocas de festas também para o sol. Dezembro é mês de férias e festas. Disso todo mundo sabe, mas é também mês de um momento especial no calendário da astronomia. O solístico. Você sabe do que se trata? Solstício é o momento que corresponde a uma posição específica da Terra em órbita, a ponto em que os hemisférios estão mais virados na direção do Sol e o outro mais protegido, apontando para a direção oposta. Aí ele diz, veja a gravura. Isso acontece porque a Terra gira em torno do Sol e um pouco inclinada em direção à órbita, indicada em direção à órbita. No hemisfério mais voltado para o Sol, o solstício marca o dia mais longo do ano, a noite mais curta. No outro hemisfério é o contrário, é o dia mais curto do ano, seguido da noite mais longa. O solstício, ele marca também uma mudança da estação em dezembro para aqueles que vivem no hemisfério sul, a maior parte, Brasil. É o solstício de verão que marca a passagem da primavera para o verão. Para os habitantes do hemisfério norte, é o solstício de inverno que marca para o fim do outono naquela parte do planeta. Em mais ou menos 6 meses, esses papéis serão invertidos e teremos o solstício do inverno, no hemisfério sul, e o solstício de verão, hemisfério norte. Aqui ele vai trazer tudinho, tá certo? Ó, começando aqui, ó, 21 de março, aí passa para dezembro, setembro, junho. Só que a cada partezinha vermelha ele traz, ó, inverno norte, verão sul, outono norte, primavera sul, verão norte, inverno sul e primavera norte e outono sul. Tá ok? Feito isso, aqui ele traz ainda a complementação. Entre os dois solstícios, temos os equinócios, que são pontos da órbita da Terra em que o dia e a noite têm a mesma duração em todo o planeta. Um deles marca justamente o início da primavera ao hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul. O outro, equinócio, ele marca a situação contrária, isto é, o início do outono do norte e da primavera no sul. Além da variação da duração de dias e das noites, é interessante perceber ao longo do ano as mudanças no trajeto que o Sol perfaz no céu ao longo do dia e nas posições em que ele fica no horizonte. De um dia para o outro, quase não dá para notar
Mas você sabe tirar foto do pôr do sol a cada 15 dias, por exemplo. Aliás, se você tirar foto do pôr do sol a cada 15 dias, por exemplo, dá para perceber esse efeito. Já imaginou fazer isso? 15 dias tirar uma foto do sol? Legal, né? Não tinha pensado nisso ainda. Para ver diferenças de um caminho que o Sol faz no céu ao longo do dia, experimente marcar as posições da sombra de algum objeto fixo, um macho ou um poste, por exemplo, ao longo do dia e depois comparar com a mesma marcação um mês depois. Vamos fazer isso? Tirar uma fotozinha de alguma coisa próxima ao poste, aí com um mês depois a gente coloca aquela gravura, ou seja, uma latinha, uma garrafinha, e a gente retira a foto com um mês depois para ver? Vamos lá? Pensando bem. Aí ele diz, ó, você vai se surpreender. Abaixo ele traz, ó, Vida e Obra de Roberto Afonso Pimentel Júnior, tá certo? E aqui uma curiosidade, Festa para o Soltício. Você vai ler e leia sozinho, porque agora, de acordo com o que nós vimos, interpretação. O livro do qual o texto foi retirado é dedicado à física e astronomia, tá? Então foi um livro que foi dedicado à física e à astronomia. Procurar no dicionário que cada uma dessas áreas estuda e em seguida você vai responder quais assuntos a seguir poderiam se tornar capítulos desse livro. Copiar no caderno as alternativas adequadas, as corretas, tá certo? E justifique sua resposta. Vamos lá. Poderia marcar aí aspecto da personalidade das pessoas que nascem sob o signo... Não, né? Sagitário? Não. As estrelas mais brilhantes e mais próximas ao nosso planeta? Lógico que sim. Então, a letrinha A, já vimos que não. A letrinha B, já vimos que sim. Professora, por que a senhora está colocando sim ou não? Porque ele pede para você marcar as verdadeiras. Então, eu vou colocar sim ou não, sim ou não. Aí as que estão apenas com sim, você vai marcar com X. Letra C. Como produzir alimentos com preço mais baixo? Não falava sobre isso. Ou viagens interplanetárias e a busca por vida extraterrestre? Sim, né? Tudo a ver. Então, esse aqui, ó, não, tá? E aqui, sim. Então, aqui, ó, não. Então, eu vou marcar letra B, letra D. B, D. Questão 2. Leia o texto sobre o autor. Você leu sobre o autor? Diz o que aí? Por que é qualificado para descrever esse artigo de divulgação científica? Ah, porque ele, além de ser estudioso, com certeza ele é um pesquisador. Então, ó, além de um estudioso, é um pesquisador, ok? Na letra, questão 3, aliás. Nos dois primeiros parágrafos, o texto se propõe a explicar o conceito de solstício. O que você entendeu sobre? Que é aquele momento em que o sol se põe, não é isso? Ou seja, é aquele momento de translação, tá? Professora, eu poderia colocar também, é aquele período em que o sol está aparecendo? Sim, tá? Fica a teu critério, tá certo? Que período é esse que ele fala do solstício? Então, veja direitinho. Essa resposta aqui é totalmente pessoal. É você que vai dizer como você entendeu. Não entendeu quase tudo? Volta lá no texto, tá certo? Eu explico mais uma vez, mas põe aqui, ó. Porque a resposta é totalmente pessoal, ok? Feito isso, nas próximas questões, tá? Na questão 4, após o quarto parágrafo, há uma figura. Qual é essa figura na questão 4? Ó, após o parágrafo, tem uma gravura, que eu disse, presta atenção na gravura, não foi? A pergunta há uma gravura, qual é a função dela? Ou seja, a questão da gravura é que ela vai fazer com que o texto ele fique mais exposto, né, para que eu entenda melhor. Pronto. Serve para nos explicar melhor. Certo? Na questão 5, de acordo com o texto,
quantos solstícios acontecem por ano. Ele colocou aí, não foi apenas 2. Isso em cada 6 meses, apenas 2. Ponto. A cada 6 meses, tá ok? Na próxima questão, além do conceito de solstício, o texto também explica o conceito de equinócio. A letra A. Quantos equinócios ocorrem em um ano? Também 2, né? Isso até porque temos a primavera e temos o outono, né? Então, ó, do sexto, letra A, 2. Faz isso. 1 na primavera barra outono. E na letrinha B de bola. Vamos lá, B de bola. Qual a diferença entre equinócio e solístico? Você vai ter que copiar. Tem esse quadradinho aqui. Esse aqui você vai copiar no seu caderno. Copia no caderno. Presta atenção nas páginas, hein? Olha. 104 a 106. Vamos ver se vai dar tempo de fazer mais uma questão. Vamos lá. É porque eu tenho medo devido ao espaço do meu celular, tá? É pouquíssimo. Em junho acontece um solstício. Com a ajuda do globo terrestre ou de um mapa mundi. Vem, solstício, né? Aí ele diz, você também vai ter que ter esse material. Se você também tiver um pouco de dúvida, aí volta na página, ou então, pronto, pega o teu material de geografia, tá explicando. Então, a 7ª questão, ó, questão 7 é totalmente pessoal, tá? Você vai ter que ter aquele materialzinho, aquele globo de geografia, aquele globo, para poder responder. Se tiver dúvidas, pergunta ao professor Sérgio, com certeza ele vai te responder, tá certo? Posso apagar? Já apaguei. Ninguém falou nada, ninguém disse nada, então apaguei. Pronto, tia Kátia. 8. Meus amores, saudade de vocês. Ó, nos 2 últimos parágrafos, o texto explica maneiras de se perceber as mudanças no trajeto do Sol ao longo do tempo. Para isso, sugere 2 experimentos. Também, quais foram os 2 experimentos? Ele disse que a gente observasse o quê? De 15 em 15 dias e de 30 em 30 dias o quê? Um objeto e a posição do Sol, não foi? Então, os 2 experimentos são esse. Volta no texto para responder a questão 8, ok? Os 2 experimentos são de 15 em 15 dias eu olhar a posição do Sol e de 30 em 30 dias eu colocar também um objeto bem próximo a algum poste, por exemplo, e fotografar, ok? É essa a resposta. Onde tem aí o nome linguagem, vamos tentar fazer apenas a questão 1, tá ok? O trechinho, tá? Entre 2 solstícios, temos os equinócios, que são pontos da órbita da Terra, em que o dia e a noite têm a mesma duração. O outro marca a situação contrária, isto é, o início do outono no norte da primavera. Que palavras e expressões no trecho introduzem uma explicação? Então, questão 1, da próxima página, tá? Questão 1 vai ser que. E a palavra isto é, tá certo? Deixa eu ver se tem mais uma. Qual a função das explicações nesse contexto? Elas serviram para interligar as orações, tá certo? Para unir. Letra A, letra B. Servem para unir. Eu vou colocar frases, mas o correto seria para unir orações. Certo? E não frases. O certo seria, unir orações, tá certo? Frase é para quem faz 5º ano, nós já somos 6º ano, tá certo? Dá para fazer a questão 2? Dá não. A questão 2, a questão 3, a questão 4, vocês farão. Lembrando,
Temos também 3 questões no início. Essas 3 questões. Como é a vida das mulheres na Antiguidade Clássica, como eram as guerras na Antiguidade Clássica e como as pessoas se vestiam na Antiguidade Clássica. Tá certo? Por hoje é só. Lembrete, tem umas questões também que são pessoais. Quem tiver dúvidas tem que perguntar ao professor de ciências e também à professora Cris de história, tá? Por hoje é só, meus amores. Termine as atividades. Beijo para vocês.